Oiê, você não está ouvindo mais um episódio do JujubaCast, mas o Rafael está aqui comigo. E aí, tudo bem? Rafael, esse é um não episódio. Demais, adoro não episódios. Ele é um não episódio, porque ele não conta como episódio. Ele é tipo um episódio, você vai ouvir igual um episódio, a gente tá gravando igual um episódio, vai ter história igual um episódio, mas é um não episódio. A palavra episódio já perdeu o sentido. Não, você sabe que em negociações existe uma coisa chamada non-paper. Non-paper é quando você entrega um papel e tem lá uma proposta, mas você está dizendo que não é uma proposta oficial ainda. Então, non-paper. Mas é no papel, mesmo assim. É no papel. E aí você pega um papel e a primeira coisa que está escrita é non-paper. É muito confuso. Say, here's a non-paper in a paper. É. Legal. Você trabalha em lugares muito confusos, Rafael. Muito confusos, muito confusos. Felizmente, eu estudei arte belga, né? O René Magritte tem aquele quadro, que é um cachimbo. E ele fala Ceci n'est pas une pipe, ou un pipe, não sei. E é isso. Ceci n'est pas une pipe. É um quadro de um cachimbo dizendo que não é um cachimbo, e isso permite que você entenda quando você recebe um papel dizendo isso não é um papel. Isso não é um papel. Assim como você está recebendo um episódio. No seu caso, Rafael, você está gravando um episódio, e esse não é um episódio. Esse é um não episódio da Black Friday. Excelente. Excelente. E o motivo de eu estar gravando aqui, de eu ter te chamado pra gravar aqui, é que a gente sumiu, né? Eu, né, dei um ghosting aí na audiência. Desde quando que a gente não tem episódio mais? Eu vou até olhar aqui, que eu nem sei. Ficou tudo tão doido. Sabia que a gente tem o site, jubacast.com? Ah, o site jubacast.com. Excelente site. Design maravilhoso. Muito conteúdo. Sim. Nosso último episódio foi em 19/9/2024, em setembro. Não faz muito tempo assim, vai. Não. Acho que 2 meses. Isso. Então, e aí eu vim dar uma satisfação. Mas antes, eu queria falar logo o lance da Alura, que é importante, porque ficaram... Eu não queria usar esse clichê, mas alguém ficou doido lá, realmente. Eles estão dando 50% na Black Friday. Ô, louco. Eu tô falando logo agora, pra todo mundo ir lá e já matricular e tal, porque eu fiz até um poema, posso ler? Pode, mas é um poema ou um não poema? Não, é um poema, de verdade. Ah, beleza. Eu ia fazer um jingle, mas eu resolvi fazer uma outra coisa e eu resolvi fazer só o poema. Mas a gente pode usar a nossa música pra leitura dramática de poesias, né? Ok. Mas ó, já vou avisar, é o desconto da Black Friday, é a Alura, a mesma Alura de sempre, só que tá valendo 50%, galera. Nunca mais vai ter. E o meu cupom é um cupom diferente. O cupom é JAZZ. J-A-Z-Z. J de Julieta, A de Alfa Romeo, Z de Zebra e Z de zoológico. Ah, não é assim que eu soletro. É J, Juventude, A de Amor, Z de Zum Zum Zum, Z de Zum Zum Zum. Ok, posso ler pra você o meu poema? Será um prazer. Tem coisa que eu amo dividir. Bolo, abraço, travesseiro. Mas tem coisa que não dá pra partir. Jujuba, bis, brigadeiro. Mas tem coisa que é até melhor quando vem só a metade. Trilha, intervalo, giló. Problema, preço, saudade. O que eu não esperava era algo tão bom, que é só metade e a gente compartilha. Mas eis que a Alura me manda um cupom com um descontão que até brilha. 50% a menos na matrícula. Aproveita que o que é bom dura pouco. Eu sei que é uma fala ridícula, mas alguém lá ficou bem louco. Ano que vem, não acho que rola. Então aproveita o ensejo. Dá um up na carreira agora e ano que vem, compra um PlayStation. Excelente, meus parabéns. E ficou até poético mesmo, meia saudade, não pode dividir bis. Eu achei muito bacana, parabéns. Você é realmente uma poetisa da quinta série. Muito obrigado. Mas então, voltando. Primeira coisa, ó. A temporada não acabou. No ano passado, no crowdfunding, a gente prometeu que ia ter uma temporada. E a gente vai ter uma temporada, vai ter até o final. A gente vai voltar pra terminar a temporada. Ela não acabou em setembro. A gente precisa dar uma pausa, já vou explicar. Mas a gente vai voltar pra acabar e vai fazer os 40 episódios que a gente prometeu. Certo. Então, é possível, por exemplo, que a gente acabe a temporada no carnaval. Ok. Mas olha só, as Olimpíadas de 2020 foram em 2021 e tá tudo bem. Tudo bem, ninguém ficou. Né? Muita gente chiou,
né? Tinha atleta que tava no ápice, mas a vida é assim. A economia do Japão realmente não esperava por essa, mas também, né? A gente tem que estar sempre preparado para surpresas, né? E o nome temporada é justamente para isso, né? Ele não falou que é um ano, é uma temporada. É uma temporada, exatamente. E ela só termina quando acaba e vai acabar. Então, assim, continuem mandando histórias. A gente recebeu um monte de histórias legais. A gente vai fazer os episódios. A gente vai entregar os 40 episódios. Essa é a última temporada do JujubaCast, mas ainda não acabou. Eu vou voltar pra gente acabar. Beleza. O que aconteceu é que eu tenho estado doente esse ano todo. Eu tenho tido vários problemas de saúde. Em setembro, eu não aguentei mais. Assim, passou do limite e eu precisei tomar uma decisão. Ou eu continuava a fazer todas as coisas que eu tinha prometido, e aí depois eu morria, né? O que seria nobre, né? Sim, nobre. Sim. Ou eu pensei assim, eu posso só não fazer episódio, não dar explicação nenhuma, só correr e tentar me cuidar, e depois eu volto e explico, tudo bem também, né? E aí foi isso que eu decidi fazer. Foi muito sábio da sua parte, Jazz. Eu prefiro que você continue viva. Foi legal, né? Foi uma boa decisão, assim, né? Você nem pediu minha opinião ou fez uma enquete na internet, né? Dizendo assim, você prefere que eu continue viva ou entregue tudo que eu tenho pra entregar? Eu acho que ganharia por boa margem, assim, pelo menos uns 60% votariam pela sua vida, mas... não no Twitter, né? Não, nem faz no Twitter, nem no Twitter não. Aí você ia ser cancelada e tal, fica brincando com essas coisas, fica brincando com a morte, tem gente que tá morrendo e nem pediu pra morrer, ia ser uma loucura. Mas... eu acho que você tomou uma decisão acertada, porque, como diria, né, Paulo Cintura, nos idos dos anos 90, na escolinha do professor Raimundo, saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Cara, eu acho que se a gente lançar o Paulo Cintura candidato a presidente ainda, dá tempo. Dá tempo. Né? Com esse slogan e tal, eu acho que tem uma boa chance. Na verdade, a surpresa é que esse fosse um slogan de humor, né? É verdade. Como que eles faziam piada com isso todo dia? Eu não sei. Era um bordão, né? Era o bordão dele, mas não é um bordão engraçado. Mas tudo bem, né? A maioria das coisas não era engraçado. Não, ok. Mas neste conceito de engraçado... Tinha um cara que o bordão dele era venha. Então, essa é muito boa. Venha... Então, ele só falava venha. É esse bordão. Não, isso não é apenas engraçado, isso é genial que o bordão seja venha. E tinha o outro que era captei vossa mensagem, ó sábio guru. Pô, também. Não, mas esse não era exatamente o bordão. Tinha todo um sketch, né? Que ele tentava dar uma dica pra ver se a pessoa adivinhava. Mas o venha era só venha. Porra. Esse do Venha era o melhor. Bom, mas desculpa, eu interrompi aí sua explicação. Pois é. É que quando você entra na sua vibe nostálgica de coisas que só você lembra, é muito difícil interromper. Sim. Mas... Então foi isso. Eu decidi me manter viva e cuidar da minha saúde. Perfeito. Nesse plano, entrou que eu precisava parar de trabalhar urgentemente. Então eu parei. Entendi. Eu tô de férias, digamos assim, faz um pouco mais de um mês. Certo. Porque eu precisei resolver umas coisas antes e tal. Mas aí eu entrei de férias faz um pouco mais de um mês e não voltei ainda. E tá sendo muito doido. Por quê? Porque, sei lá, é a primeira vez que eu fico realmente sem trabalhar depois de tantos anos. Mas eu não tô assim, tipo, indo viajar ou coisa assim, sabe? Meu tempo não foi ocupado com outra coisa. Entendi. Legal, é muito doido. Caramba, que experiência exótica. É muito exótico. Eu me sinto igual o Ross quando ele entra no sabático, que ele tá ficando muito agressivo. E Sim. ele quis matar o cara que comeu o sanduíche dele. Sim. É, tipo isso. E o que você tem feito no seu sabático do Ross? Então, eu tenho muita coisa pra contar. Mas eu queria contar que todas as outras coisas que a gente prometeu no crowdfunding, eu não tô trabalhando, mas é para soltar. De Certo. vento em popa, aliás. Vortex é um dos maiores podcasts do país. Para-Raio de Problemas também só cresce, inclusive um episódio melhor que o outro. E todo o pessoal da Parasol tá cuidando das recompensas do nosso crowdfunding, que vão ficar... Que a capivara tá pronta já. Aí... então tá tudo resolvido. Vai atrasar um pouquinho, mas a gente vai entregar tudo. Tá tudo dando certo. Eu achava importante falar isso pras pessoas aqui. Maravilha, maravilha. Pro pessoal do grupo secreto, a gente liberou, como a gente prometeu há um tempão atrás, mesmo sem bater a meta, a gente liberou os episódios antigos do grupo secreto, então tem mais de 1000 lá. Acho que o pessoal nem se tocou ainda, que faz tempo que não tá tendo coisa nova, mas a gente também vai compensar esses meses parados. Então, quando chegar no final da temporada, a gente vai manter o grupo ativo mais um tempo e tal, aí continuar entregando. Então, a gente vai compensar isso também, tá? Foi uma emergência, eu peço desculpas, peço que vocês continuem apoiando o JujubaCast,
continuem nos ouvindo até o final da temporada, continuem mandando histórias, continuem me seguindo lá nas redes sociais e mantenham a promessa de que vai ter muita coisa legal que a gente vai lançar quando eu voltar de férias. Certo. E que continuem se cuidando, né? Porque saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Não tem pressa, exatamente. Falando em não tem pressa, a primeira coisa que eu notei, eu tava conversando com a Mari Soccer, e ela tava me contando de algum momento da vida que ela foi fazer um retiro, alguma coisa assim. E ela falou assim, foi muito doido, porque quando eu voltei, eu tava numa velocidade completamente diferente do resto das pessoas. E eu pensei, caramba, isso é o que tá acontecendo comigo agora. É muito louco isso. É muito louco você estar inserido nesse mundo e não estar na mesma velocidade. Caramba, você sente se movendo em câmera lenta? Às vezes eu sinto isso, e às vezes eu sinto também que eu não dou conta de fazer as mesmas coisas que todo mundo dá conta, assim, porque eu basicamente tenho que ir, tipo, na fisioterapia, eu tenho que ir no médico, alguma coisa assim, e as pessoas fazem 10 coisas no dia. Sim, é verdade. E tá sendo interessante, tá sendo um aprendizado, assim, eu acho que eu preciso tentar levar isso pra vida depois que eu voltar desse período. Eu apoio também. Eu apoio. Um bom aprendizado. Mas o que eu queria te contar mesmo é que eu fiz uma cirurgia recentemente, você sabe, e eu confirmei da pior maneira possível que eu realmente tenho resistência à morfina. Nossa, que horror. Que coisa pra ter resistência, Mari. Né? É injusto. O mundo é muito injusto. Que horror. Eu queria te contar essa história aqui, porque é uma boa história de médico, né? Sim, conta aí. A história é a seguinte. Você sabe que eu já tive muitos cálculos renais. Já contei várias vezes no programa aqui. Para a alegria de todos. A alegria de todos. E muitas vezes, quando eu troco figurinhas com alguém que também teve, esse alguém conta que eu tive cálculo renal, aí eu cheguei no hospital, aí o médico me deu morfina na veia e foi um alívio imediato. Aí eu pensei, deve ser ótimo, né? Eu nunca tive essa sensação. Isso nunca aconteceu comigo. Porque eu sempre chego no hospital e aí, não, vamos fazer um ultrassom, vamos fazer um tomo. Peraí, toma aqui Novalgina, né? Leva um tempo até chegar nesse ponto. Mas eu pensei que fosse só azar. Aí, teve uma vez que eu tava passando muito mal, eu tava com muita dor. E assim, eu cheguei num ponto que se eu tenho crise de cálculo renal, eu nem vou no médico, porque eu já tenho os remédios, eu tomo o que eu tenho lá em casa. Só se eu tomar o remédio que eu já tenho em casa e não passar, aí eu vou pro hospital. Entendi. Você faz o cálculo você mesma. Eu conversei com o médico e o médico me falou que, olha, meio que tá tudo bem. Porque normalmente o que acontece é isso, você vai no médico, eles vão te dar um analgésico muito forte e você vai aguentar e esse cálculo vai sair. Então, se é pra tomar um analgésico muito forte, eu já tenho ele em casa, eu tomo em casa, né? Mas se não passar, aí eu vou no hospital, porque é sinal de que ele não tá saindo. Beleza, fui no hospital. E aí eu chego lá e falo assim, olha, eu tô com muita dor, eu já tomei o remédio A, B e C e não passou a dor. Eu tava nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é cheio dessas coisas, né? De você chegar no médico falando que tá com dor, e eles acharem que você tá querendo receber analgésicos que você não tem acesso. E eu tava, então, tomando cuidado de não parecer isso, né? Então eu falei, tô com muita dor. Eu já tomei esse remédio que é muito forte. Eu vim aqui pra ver se tem algo que você possa fazer, né? Tipo, me dá o remédio mais forte aí. E eu tava esperando a pessoa falar assim, não, beleza, a gente vai tirar a morfina. Porque é o que normalmente acontece. Uhum. Aí ela falou, não, a gente vai pegar a autorização e tal. Aí passou um tempo, aí chega a enfermeira e fala assim, a gente vai tirar um remédio aqui chamado Sprubbles. Aí eu... que merda, né? Dá logo a morfina, caramba. Mas tudo bem, né? Eu não vou ficar questionando, senão fica parecendo que eu só fui lá pra tomar morfina. Beleza, então me dá aí o Sprubbles. Aí a pessoa foi e me deu o Sprubbles. E aí ela falou assim, passou um tempo, ela, e aí, você ainda tá com dor? Eu falei, tô com dor. Aí ela, tá bom, pera que eu vou falar com o médico. Aí ela voltou e falou assim, a gente autorizou aqui a dose máxima de Sprubbles. Mais do que isso, a gente não pode dar. Aí eu falei assim, tá, mas você não pode me dar outra coisa que não seja Sprubbles, algo mais forte do que Sprubbles? Aí ela falou assim, não, Sprubbles é o remédio mais forte. Aí eu, putz, tá bom, vai. Aí ela falou assim, não, mas a dose que eu vou te dar, eu tenho certeza que vai passar. E eu já tava assim, né, eu tenho certeza que não vai. Aí, beleza. Aí ela veio, pôs o remédio, eu tava com soro, né, na veia, assim, tava com acesso. Aí ela pôs o remédio lá no soro. Aí ela ficou olhando pra mim e falou assim, você não tá com sono? Aí eu falei, não. Aí ela falou assim, não tá passando a dor? Aí eu falei, não. Aí ela me olhou com uma cara de espantada, assim. Aí ela falou assim, deita um pouquinho, eu vou apagar a luz, tenta descansar, que vai passar. Não. Ela falou, que espécie de monstro é você? Fazer um episódio do Scooby-Doo, talvez. Isso. E aí, eu falei, eu tô um pouco nauseado.
cansada, eu tô me sentindo um pouco de náusea. Aí ela, então, isso é bom. É sinal de que tá dando certo. Deita aí um pouquinho que vai passar. Ela falou, curte aí essa náusea. Foi curtindo aí o barato da náusea, sua vontade de vomitar. Não era nenhum barato, tava ruim. Eu sei, eu tô sendo irônico. Entendi. Aí ela veio depois, passou uns 10 minutos, ela veio, e aí, você tá melhor? Aí eu falei, olha, eu tô um pouco melhor. A dor diminuiu bastante. Ela falou, não, mas diminuiu ou passou? Eu falei, não, diminuiu, ainda tô sentindo. Porque agora ela tá mais tolerável. Aí ela, putz, não tem nada que eu possa... Ela tava até preocupada, assim, sabe? Não tem nada que eu possa fazer com você. Eu, não, tá bom, tudo bem. Ela falou assim, ó, tenta falar com o médico direto e tal, né? Com o médico nefrologista, não sei, porque... a gente precisa ver alguma coisa, porque o que a gente pode fazer aqui no pronto-socorro, eu acho que é isso. Falei, ela falou, se piorar, você volta. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, mas eu tenho que tirar alta. Tá bom, beleza. Eu já tava assim, tá, vai, me deixa embora. Aí, beleza, eu fui embora, né, com raiva, assim, né, porque, poxa, podia ter me dado a droga da morfina. Todo mundo toma, por que fica regulando isso pra mim? Aí, quando eu recebi o papel, assim, do hospital, com todas as coisas que eu tomei, né, tinha lá escrito Sbrubbles. E aí que eu fui ver como se escrevia Sbrubbles, porque não dava pra entender, realmente, né. E aí eu fui procurar na internet, Sbrubbles é só a marca da morfina. Eu tomei morfina. Caraca. Aí eu, ok, beleza, bom saber, né? Aí, um ano depois, eu fui fazer a cirurgia do desvio do septo. Eu fiz a cirurgia e quando eu acordei, parecia que tinha alguém martelando um parafuso na minha cabeça. Certo, sei como é. Veja bem, eu falei martelando um parafuso, não um prego. Ok. Porque o prego doeria menos. Ok, que ele é feito pra entrar, né? Então, parecia literalmente que tinha alguém com uma estaca na minha testa e martelando, assim. E aí eu acordei da anestesia e comecei a chorar. E... tadinho. aí as enfermeiras ficaram falando assim, estás muito nervosa, sabe? Elas ficaram imaginando que eu tava nervosa. Eu falei, eu não tô nervosa, eu tô com dor. Mas óbvio que eu tava nervosa. Mas é porque elas estavam dizendo que eu tava nervosa. Porque, na verdade, eu tava com dor. E aí, não teve jeito, assim. Mas por que as enfermeiras falavam espanhol? Você estava na Colômbia? Eu tava em Miami. Estás muito nervioso. Se eu estivesse na Colômbia, ia ter dado tudo certo. Teria. Aí, Colômbia tem uma das melhores medicinas do mundo. Não, eles têm experiência em extrair costela, essas coisas. Então, aí eu acordei morrendo de dor na anestesia. Só que, tipo, ninguém queria me falar direito o que aconteceu, porque nos Estados Unidos tem esse problema também, né? A primeira coisa que ele tem que fazer é não ser processado. A segunda é cuidar de você. É a primeira preocupação. Exato. Beleza. Aí, quando eu fui fazer, eu fiz 2 cirurgias aqui em São Paulo, né? Quando eu fui fazer a primeira, eu contei isso pra anestesista, né? Eu falei assim, olha, eu tenho uma desconfiança de que eu tenho resistência à morfina por causa disso. Contei pacientemente a história dos Sbrubbles e tal. Ela... não, tudo bem, a gente vai usar um outro protocolo. E a primeira cirurgia foi ótima. Eu não tive nada, eu não tive nenhuma dor. Eu não tive dor o dia inteiro. Foi assim, foi desconfortável, teve um problema de recuperação e tal. Mas eu não tive dor. Não teve parafuso na cabeça. Exato. A segunda cirurgia foi outro anestesista. E aí, a primeira coisa que ele veio falar foi, essa é uma cirurgia bem mais tranquila, bem mais simples, tem menos dor, então não vai ter um protocolo de dor tão cheio de remédio e tal, porque você não deve sofrer tanto. Eu falei, que ótimo, beleza, que bom. E aí, eu fui pra sala de cirurgia quando eu acordei. Mas aí você não falou que você tinha resistência à morfina. Não falei, porque eu não me toquei. Sabe, porque era a mesma equipe, era outra anestesista, mas era a mesma médica, então, sei lá, eu talvez devesse ter falado. E outra, eu não tinha certeza, ninguém nunca me falou isso, né? Isso é só uma desconfiança. Aí eu acordei e parecia que estavam colocando um parafuso na minha testa. Novamente. Como se fosse o Hellraiser 2.0. Exato. E aí eu tava lá, chorando, desesperado de dor, falando com o anestesista. Mas, felizmente, dessa vez eu era nos Estados Unidos. E aí ele falou assim, olha, você tá na dose máxima de morfina. Não era pra estar sentindo dor. Aí eu falei, eu sei, eu também acho que não. Eu devia não estar sentindo dor. Aí ele voltou e falou assim, eu vou te dar uma dose maior, mas nessa dose você pode começar a ter efeito colateral, que é muita náusea, sudorese e coceira. Aí eu falei, me dá o que for. Eu até falei, aproveita esse parafuso que você tá pondo na minha testa e já põe nesse buraco aí. Aí, dito e feito, eu tive os efeitos colaterais todos, mas a dor primeiro, não passou. E aí depois a cirurgiã veio falar assim, a gente não devia ter trocado o seu protocolo, a gente devia ter mantido o outro e tal, porque realmente tem uma resistência à morfina. Fez assim, não, foi isso, eu descobri dessa maneira. Mas não é que não faça efeito, mas ele só faz efeito quando é muito. Então, eu preciso passar a dosagem normal. Eu tive os efeitos colaterais e mesmo assim não foi o melhor efeito. Eu não fiquei completamente sem dor. E aí o outro medicamento que eu tava usando foi tranquilo. Então era só ter usado o outro medicamento também. Mas aí eles foram querer ser relax, né? Foram querer ser, não, agora tá tudo bem. Vamos pegar leve. Aí foi isso. Entendi. Eu tive esses efeitos colaterais da morfina quando eu tomei morfina para dor de cabeça, quando eu tive dengue. E aí eu tava sentindo uma dor que não parecia um prego, assim, parecia que eu tinha botado
sentado a cabeça num quebra-nozes, sabe? E ninguém parava de apertar. E aí eu falei, eu tô sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Eles foram lá, resolveram dar morfina. Eu não sei por quê, porque existem outros medicamentos, mas eu não conseguia discutir. Eu não conseguia falar, pensar, sabe? Era impossível. Você fica muito vulnerável, né? Eu não conseguia articular mesmo, assim. Era muita dor. E aí, eles deram morfina e aí eu comecei a passar mal. Comecei a sentir a náusea do capeta também, assim. E aí eu tava sentindo muita náusea. Chamei a enfermeira, tô sentindo muita náusea. Aí ela falou assim, olha, eu vou botar mais devagar. E você, se você continuar com essa náusea, a gente vai ter que parar de dar, né? Porque você não pode passar tão mal. E aí eu fiquei com náusea e dor de cabeça. Só esperando, vivendo no inferno. Foi um péssimo momento. Não passou nada, assim. Eu fiquei com essa dor de cabeça, sei lá, por ainda 2 horas. E só eu, na verdade, ficava olhando a gotinha pingar. Esse era meu único passatempo. Porque eu falava, na hora que isso terminar, quem sabe eu tenho algum alívio. Quando terminou, de fato, eu tive algum alívio. Mas eu ainda tava nauseado. Então, aí eu consegui dormir, sei lá, por meia hora. Foi bem ruim. Eu não conseguia assistir TV. Eu não conseguia conversar, eu não conseguia fazer nada. Ler, mexer no celular. Pois é, como você falou, que coisa pra você ter resistência, né? Mas faz sentido, vai ter uma coisa genética. Eu tenho, você também tem. É mesmo, né? Olha aí, não tinha pensado nisso. Na próxima, já chega falando que você tem resistência e depois eu te falo quais são os medicamentos que funcionaram. Beleza. Mas olha, tirando essa péssima experiência com a morfina, eu tive vários momentos bons, assim, nesses últimos meses. E eu tô de férias de trabalho, né? Eu tô morando em São Paulo porque já dá pra dizer que eu moro aqui, né? Passou de 1 mês. Morar. Eu já recebi correspondência de loja, assim. Porque no Brasil, olha. Eu não sei se você reparou isso, porque você tava aqui quando isso começou a acontecer. E comigo não. Mas assim, você vai comprar pão, eles te pedem seu CPF, né? Sim. E aí você faz isso e em algum momento começa a chegar correspondência pra você. E já chegou correspondência pra mim nesse endereço que eu tô. E é um Airbnb. Como é que eles sabem onde você tá? Porque em alguma coisa que eu fui pedir por entrega, coisa assim, eu precisei dar o CPF e precisei dar o endereço, né? Esse período que eu tô aqui sozinha, as ações do iFood devem ter subido. Não, mas assim, a Deep Web cruza os seus dados? É isso? Não sei. Não, deve ter sido alguma loja que eu pedi alguma coisa pra entregar. E essa mesma loja mandou, entendeu? Mandou, entendi. Quer dizer, na verdade, sim, a Deep Web faz isso. Na verdade, não é nem isso, né? A farmácia vende seus dados. Não precisa nem chegar na Deep Web. Você pode ligar lá e pedir que eles vão te vender tranquilamente. Pois é. Não, aliás, quero deixar aqui registrado que a gente tem resistência à morfina, né? Então, por favor, quando mandarem correspondência, mandem dos remédios já que resolve. Já que é pra ter meu cadastro na farmácia, que tenha isso escrito, né? Que vai colaborar pra alguma coisa. Faz direito. Mas então, eu morei em São Paulo. Aí teve meu showzinho na festa do meu pai, que foi muito legal. Eu toquei a música do Biafra e a música do Fábio Júnior. Eu fiz a piada que eu disse que eu achava que o Biafra era nosso primo, por causa do nome. E eu toquei a música do Fábio Júnior, foi bem emocionante. Eu fiz a minha festa de aniversário em São Paulo, com os Jujubers, foi muito legal. Sabe o que foi muito legal dessa festa? O quê? Que eu tava proibida de trabalhar. Então, ela não virou conteúdo. Foi só uma festa. Até esse momento. Ok. Mas ainda assim, foi muito legal. Eu aproveitei bastante, assim. Como eu não aproveitava bastante tempo de estar com o pessoal e conversar. Deve ter chegado menos coisa no seu celular. Na verdade, tá chegando mesmo tanto. Eu só não abro. Entendi. Não, porque que eu me lembre, você quando tá trabalhando, mesmo nos seus momentos de lazer, você prefere encaminhar uma mensagem, já resolver um negócio que chegou, porque aí você diminui a sua carga do dia seguinte, né? É um negócio de 1 minuto, 2, e aí você fala assim, bom, é 1 minuto que eu salvei amanhã. E quando, nesse dia aí, você não deve ter feito isso e deve ter aproveitado bem mais, porque você não tinha interrupção da diversão. Não, nenhuma. E eu também não tava preocupada em gravar, em postar. Meu tirar telefone foto. Ficou no bolso. A noite toda, foi muito legal. Demais. Foi uma festa muito legal. Demais. Você sabe que um amigo meu, a história é real. Assim, eu já confirmei com ele, já perguntei detalhes e tal. História real. Em São Paulo, ele um dia tava andando de carro e aí tinha um cara segurando uma placa escrito faça nada, faça nada. Aí ele parou o carro no meio de uma avenida, achou um lugar pra parar o carro, parou, ligou o pisca-alerta, foi lá falar, cara, o que é isso aí de faça nada? O cara, não fazer nada. Ele, mas como que faz nada? Falou, se quiser, sábado a gente não vai fazer nada lá no Ibirapuera. Se você quiser ir lá, ele, onde vocês vão estar? O cara falou, ele, beleza. Você precisa levar alguma coisa? Leva uma esteira lá pra você ficar no chão. Ele, tá bom. Aí chegou sábado,
sábado ele foi, mas ele se atrasou, né? Como um bom paulista. Aí ele chegou atrasado, aí tava lá os caras sentados. Ninguém tava conversando, sabe? Com a mão na barriga, ou mudando de posição, porque já tava cansado e tal. Aí ele, pessoal, desculpa aí o atraso. Aí ele disse, não, tudo bem. Fala, o que eu perdi aí? Aí o cara, nada. E foi isso. Ia ser muito legal se eles fossem muito rígidos com atrasos, né? Seria Não, eu fico esperando aí fora. Faço o que enquanto eu tô aqui fora esperando? Alguma coisa. Faz alguma coisa. Paga um boleto aí. Qualquer coisa, menos nada. Nada você não pode fazer. Bate um polichinelo. Realmente, porque se eles fizessem isso, ele ia valorizar mais ainda não fazer nada. Então, eu sou a favor desse movimento de não fazer nada. Eu acho que vale a pena. Também acho. Mas tá sendo legal. Eu tenho ido na padaria várias vezes. Aliás, hoje, alguém literalmente me perguntou quem eu era na fila do pão. Eu tava na fila do pão e chegou um ouvinte, né, um de Gilbert, e falou, ei, você é a Jess? Ou seja, eu disse que sim, né, que é sinal de que eu sei quem eu sou na fila do pão. Exato. E depois eu pedi 2 pães. Muito bom. E tinha fila do pão? Tem fila do pão. Legal. Agora no fim da tarde, assim, e no começo do dia sempre tem uma filinha. Entendi. Pra você poder pedir o pão. É muito organizada. Tem a fila do pão e tem a fila dos frios. Legal, porque aí não ficam atrapalhando o pão ali, que o pão sai mais rápido. Não é a mesma fila. Mas, então até isso aconteceu, olha só que legal, né? O que você fez nas férias? Reafirmei quem eu sou na fila do pão. Quem eu sou na fila do pão. Excelente. Quem diria que isso acontecia literalmente, né? Pois é, eu fui teve um dia, inclusive, que eu encontrei, de vez em quando acontece, de eu encontrar algum ouvinte, algum de Gilbert. E aí eu encontrei esse, também foi na padaria, mas não foi na fila do pão, foi na fila dos frios. E ele ficou assim, Jess, eu não acredito que você tá aqui, que legal. Foi muito legal, eu adorei. Que demais. Foi muito legal. Só que ele falava muito alto. E aí toda a padaria ficou me olhando. E mudou completamente o jeito que as pessoas me tratam na padaria depois. Porque todo mundo agora me trata como se fosse assim, eu devia saber quem ela é. Vai que ela é importante, né? Eu vou tratar com deferência. Pois é, foi muito legal, assim, como... E não que ninguém tenha feito nada errado, ou eu não era nem um pouco maltratada antes. Até porque você sabe que você não é maltratado em padarias em São Paulo. Claro que não. Não tem lugar nesse mundo que você é mais bem tratado, em hipótese nenhuma. Então, assim, eu já tava amando o fato de que toda vez que eu vou lá, tem alguém fala, que alguém chega pra mim e fala, oi, minha flor. Que legal isso. Por que não existe isso no resto do mundo? É Exato. Tão legal, sabe? Ou então a pessoa fala assim, você não vai querer um docinho, um bolo? Sabe? É muito agradável. É muito agradável. É um ótimo lugar. Sobre a terra são as padarias de São Paulo. Pois é. Eu tô vivendo isso também. Eu tinha saudade. Uma vez eu fiquei perdido numa tradução, numa padaria em São Paulo. Sentei e falei, cara, viajei pra São Paulo, né? Pra visitar você, provavelmente. E aí fui numa padaria com a Emília. A gente tá lá super feliz. A gente pede suco e tal. E aí, você chega naquela fome, né? Você pede a primeira coisa que tem na sua frente. Uma pizza, assim, no balcão. Pedir a pizza. Aí a gente tá lá comendo pizza. Sei lá o quê. Aí o cara chega e fala assim, vocês vão pedir lanche? Aí eu olhei pra Emília. A Emília olhou pra mim. Aí eu olhei pra minha pizza. E, eu já pedi, né? Aí ele falou, e você pediu o quê? Eu falei, pizza. Ele, não, mas lanche. Aí eu fiquei pensando que ele tava dizendo que pizza não podia ser um lanche, tinha que ser uma refeição. Certo. E só aí eu percebi que ele tava usando lanche como sinônimo de sanduíche. Sanduíche, exatamente. Em São Paulo, a palavra lanche ela é usada pra se referir a sanduíche. E foi muito legal, né? Foi muito legal, assim, ter essa experiência. Primeiro, o cara não me tratou mal, do tipo, lanche, filha da puta, né? Ele ficou tranquilo, assim, tipo, não, tome seu tempo para pensar, para entender o que eu estou falando. Tranquilaço. Nem mais, a respeito da transmutação da linguagem, do estrangeirismo. É legal que os atendentes das padarias em São Paulo respeitam a transmutação da linguagem. Né? Mas você de fato tem que aprender a linguagem da padoca, assim, em São Paulo. Por exemplo, você não chega e fala um pão com manteiga. Certo. Você fala que você quer uma canoa na graxa. Canoa na graxa. Não graxa na canoa. Canoa na graxa. Assim, cada padaria tem o seu jeito, claro. Mas todas as coisas têm um apelido, pra você poder falar de um jeito mais curto. E você entendeu? sabe
outros, além de canoa com graxa? Ah, depende, assim, cada padaria tem o seu. Tinha uma padaria que eu gostava muito de ir e eu gostava de comer de manhã um pão francês, né, com peito de peru e queijo Minas. Ok. Aí eu pedia isso, eu falava, eu quero um sanduíche de peito de peru e queijo Minas no pão francês. Aí o cara virava pra trás e falava assim, solta um peru mineiro na França. E é muito legal. Porque você vê que é a mesma coisa, mas ele deu uma abreviada, né? Peru mineiro na França. Sem contar que tem uma imagem. Cara, as padarias de São Paulo são realmente um lugar mágico. É um ótimo lugar para você frequentar aí na sua licença do Ross. Licença do Ross. É assim que eu vou chamar essas férias. E esse período de tratamento de saúde que eu tive nesses últimos meses. Eu sugiro que você faça uma coisa que o Ross fez. Eu acho que ele nem estava de licença. Mas eles conseguiam se ver, né? Dependendo da época que eles moravam, eles conseguiam ver o apartamento do Ross, não é? Sim. Uhum. E aí tem um episódio que o Ross, ele tá em casa. Eu acho que ele vai num museu. Ele tá se preparando para ir num museu. E aí ele pega um livro de arte, assim, de fotografia. E aí ele fica sentado, folheando, olhando as fotos de arte. Sei. E eu sugiro muito que você faça isso. Porque, sei lá, só o Ross foi capaz. E você tem que estar muito em outra velocidade para conseguir. Eu acho que é uma boa. Até porque finalmente eu tô em dia com os Reels do Instagram, né? Que todo mundo me mandou. Eu já vi todos, comentei todos, né? Já compartilhei isso que eu precisava. Então, nunca vou estar tão em dívida com o Instagram pra poder ler um livro desse tanto. Exato. E quem sabe você dá a sorte de ser do René Magritte e você vê um cachimbo que não é um cachimbo. Fica aí a ideia pra capa desse episódio, né? Ele vai se chamar um não episódio. E aí a gente faz uma referência ao Magritte, mas ao invés de colocar um cachimbo, a gente coloca o quê? Eu e você conversando e escrito, isso não é um episódio. É muito bom. É muito bom. Em português ou a gente transmuta a linguagem e põe em francês? Eu acho que a gente transmuta a linguagem e põe em francês. Ou como será que a gente falaria isso não é um episódio, não é uma padaria? Tem que ser um jeito mais abreviado, assim, sabe? Não, acho que seria não episódio mesmo. Eu acho bom botar um não episódio, porque já não vai ser muito claro. Talvez a gente pudesse botar ce n'est pas un épisode, já ia ser legal. Não, e a gente pode também botar, assim, no fundo, um cara falando, um cara da padoca falando assim, salta um episa negativo. Tá, mas eu acho que a gente devia só colocar ao contrário. Ao invés de assim, isso não é um episódio, a gente coloca isto é um não episódio. Perfeito, perfeito. Subvertendo a arte do Magritte. Então, Tiara, se você tá ouvindo, já tá sabendo aí, né, qual é o briefing da capa. Eu e o Rafael conversando, de preferência na padoca, é escrito isso é um não episódio. E só. Com um cachimbo que solta bolha, por favor. E as pessoas vão ouvir, elas vão entender. Todas vão, porque é super claro. E assim, até um pouco clichê, né? Usar Magritte e tal, são coisas muito batidas. Elas vão entender, porque elas vão ouvir o programa e elas vão ouvir a gente falando isso tudo. Maravilha. Né? Então a gente volta quando der, quando eu estiver bem. Isso aí, aproveita aí e cuida da sua saúde. Mandem histórias no site jubacast.com. Você não vai dar adeus? Não, já foi. Agora eu já parei de gravar. Agora já parou. Agora já Eu não aprendi a dizer adeus. Parasol.